Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade, como planta, contexto social, ambiental e cultural e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com um conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, farmacêuticos, médicos, veterinários, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abraça e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube e também no Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abrace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao Óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje nós temos aqui nossa convidada, a Jaqueline Guimarães. Ela é farmacêutica, graduada pela Federal de Minas Gerais, especialista em fitoterapia, com ênfase em farmácias vivas, aromaterapia e homeopatia. Ela é pós-graduada em cannabis medicinal e em fitoterapia clínica. Ela faz parte do grupo técnico de fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Ela é docente no curso de cannabis medicinal da Unifesp e do curso de medicina canabinoide do Sebride. Vice-presidente da Associação Brasileira de Farmácias Vivas. Jaqueline atua na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos como consultora, ministrando cursos de capacitação, desenvolvendo projetos, assessorando a implantação e coordenando farmácias vivas. Além disso, ela é farmacêutica consultora na área de terapia canabinoide, orientando os pacientes e realizando acompanhamento farmacoterápico e elaborando laudo farmacêutico para HC preventivo. Olá, Jaqueline, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Trazer um pouco da minha experiência com essas plantas medicinais e com aquela plantinha especial. A nossa Meu plantinha caminho com querida. as plantas aí desde sempre. É um prazer. Muito obrigada pela A oportunidade. A gente é que agradece. Hoje a gente vai falar, depois talvez até a gente consiga falar de farmácia viva. Mas o assunto da Jaqueline hoje aqui é sobre as formas de uso da cannabis, dos fitocannabinoides. Você já deve ter ouvido falar em pomada, spray, gominha. Então nós vamos entender como é que funciona isso, né? Então, Jaqueline, explica para gente aqui primeiro, para começar a entender, como é que o organismo, recebe o remédio? Como é que essa coisa se dá dentro do corpo da gente? A gente toma o remédio, como é que isso vai, atuando, vai entrando? Como que isso vai fazendo o que tem que fazer, a faxina ali, né, a cura, enfim. Sim, o fármaco ele é administrado por diferentes vias, que a gente vai falar um pouco adiante. A partir da administração, então ele vai passar pelo processo da absorção, que é onde ele vai ser realmente disponibilizado na corrente sanguínea, para ele chegar até o sítio de ação. No caso dos canabinoides,
nos receptores canabinoides, do sistema endocannabinoide, né, que a gente tem o CB1, CB2 e outros. Depois da administração, da absorção, ele vai ser distribuído e vai chegar aos órgãos e tecidos, onde ele pode sofrer uma metabolização e depois vai para o processo de excreção. Essas 4 etapas constituem a farmacocinética, que seria o caminho do fármaco dentro do nosso organismo, até chegar no sítio de ação e depois a sua excreção. Já relacionado à atividade desse fármaco, que é o efeito que a gente pretende com o uso desse fármaco, a gente chama de farmacodinâmica. Então, vários fatores interferem nesses processos. E o primeiro deles é a via de administração. Hum. Aí a gente vê realmente a diferença no nosso resultado final, a partir dessa via de administração. Nossa, que incrível, né. E quem decide isso é o médico, como vai ser qual vai ser a melhor forma de uso, de administração, geralmente é o médico que decide, o farmacêutico também pode decidir. Não, porque o farmacêutico não é prescritor. Infelizmente, nós que somos profissionais das plantas medicinais, da farmacologia, a gente não tem, né, a autorização para prescrição. Mas o que define essa escolha da via é o quadro a ser tratado, se é um quadro crônico ou agudo, o paciente, se é um paciente idoso com dificuldade de deglutição, se é uma criança que é seletiva, então não aceita um sabor, por exemplo, né, se é um quadro de epilepsia, de convulsão, que precisa ser tratado imediatamente. Aí a gente vai ver as diferentes, tempos de ação, os diferentes tempos de ação quando administrado nessas vias diferentes. Pois bem, a via mais rápida que te dá um resultado mais imediato é a pulmonar ou inalatória, e onde também a gente tem a maior biodisponibilidade. O que é isso? É a quantidade real da droga que vai fazer o efeito, que vai chegar na corrente sanguínea e vai chegar no sítio de ação. Chama-se biodisponibilidade. Nessa Uhum, via pulmonar ou inalatória, a gente consegue uma biodisponibilidade que varia de 10 a 35%. Então, do todo que você tomou, somente 10 ou no máximo 35% é que você realmente vai ter o efeito, vai exercer o efeito terapêutico. E a concentração máxima é o tempo que se gasta para chegar no pico máximo de concentração dessa droga na corrente sanguínea. É de 3 a 10 minutos. Então, é a via mais rápida que tem. Ela é indicada, por exemplo, uma crise convulsiva, onde você precisa de um resultado rápido, numa crise de ansiedade, né. O paciente precisa logo sair daquela crise aguda, né. No caso de uma dor muito intensa, né, em pacientes com quadros muito críticos, assim, de dor, também tem um efeito muito rápido para redução da dor. A segunda via que a gente vê, que é a mais usada inclusive, é a uhum. oral, né, a via oral, ela tem a vantagem de ter uma administração fácil e também ela é permitida, né, pela nossa RDC 327, mas a biodisponibilidade é só 6%. Olha a diferença. De todo que Sim. você tomou daquele fármaco, somente 6% vai chegar ali no sítio de ação. E demora em torno de 120 minutos para você ter o pico máximo da concentração sanguínea. Então, é um efeito mais demorado, então é mais indicado para doenças crônicas, por exemplo, uma dor crônica da fibromialgia, Uhum, né, a questão da insônia, da ansiedade, mas o quadro de ansiedade crônico, não uhum, a crise da ansiedade, né. uhum. Uma via muito bacana, assim, que eu acho que fica no meio do caminho é a sublingual. Inclusive, hoje, a orientação é que o óleo seja administrado por via sublingual.
porque a gente vai ter uma biodisponibilidade maior, de 10 a 25%, muito Hum. mais do que a via oral. Então como é isso? Vai pingar o óleo debaixo da língua, Uhum. segurar sem, né, a saliva ali, sem engolir durante aí 1 a 2 minutos. É lógico que uma parte vai ser ingerido, né, por via oral, mas esse tempo que ficou ali, debaixo da língua, vai favorecer essa absorção sublingual. E o tempo, né, que gasta-se para chegar nessa concentração máxima é maior do que se for administração oral. Um outro problema relacionado à via oral é que ela tem um intenso metabolismo de primeira passagem. Então, isso é que ocasiona essa baixa biodisponibilidade, que é como se fosse uma pré-eliminação, né? Antes de chegar na via sistêmica, parte já é perdido ali, nesse Hum. metabolismo de primeira passagem. E a via sublingual a gente evita em boa parte esse processo. A gente tem também a via transdérmica, né? Que poderia ser usada tanto em problemas de pele, como psoríase, dermatite, e até às vezes tem se estudado, né, o uso de, adesivos, né, Uhum. transdérmicos, que você evita, por exemplo, no caso de uma criança autista que tem essa dificuldade com sabor, né, então ela não vai ter esse problema, e é uma via interessante. Porém, tem que se estudar muito bem uma forma de melhorar a permeação cutânea, porque, os canabinoides, eles são muito lipofílicos e hidrofóbicos, ou seja, eles fogem da água, eles não se misturam. E aí a nossa pele, ela é formada por uma emulsão, é uma mistura de água e óleo. Então tem que ter um pouco de afinidade para poder ultrapassar essa barreira ali e chegar à corrente sanguínea, né. E por fim a via retal, né, que essa biodisponibilidade é muito variável, ainda não tem muito definição, e Uhum. demora de 2 a 4 horas para você ter uma concentração máxima sanguínea. Então essas são as principais vias de administração, né, de fármacos, Uhum. e hoje o que a gente tem como autoridade autorizado pela Anvisa, na 327, é somente a via oral e nasal. Uhum. E muito interessante que eu procurei, não encontrei nenhum medicamento já autorizado para ser comercializado no Brasil, nas farmácias, pela RDC 327, que utilize a via nasal, apesar de ser uma via permitida. Uhum. Me parece que a Brás tem um produto, né? Sim, a Brás tem o spray de resgate, que é muito usado, principalmente para crianças, que têm crises, convulsões, epilepsia, então ele é muito rápido, e sim, é comercializado pela Brás, sim, é disponibilizado para os seus associados. Uhum. Eh, engraçado você ter trazido isso, realmente, né, a indústria não colocou ainda um spray nasal, é isso que você quis dizer, né? Exatamente. O que a gente tem é alguns produtos importados ou da associação, por exemplo, da Uhum, Brás, né. uhum. Eh, Agora, voltando ali do uso retal, pode ser usado também como óvulo vaginal? Pode, sim. É porque a Porque a absorção pela endometri mucosa é muito interessante, né. sim, Assim como a mucosa anal, tem a mucosa vaginal, uhum, que é uma absorção boa, tá. uhum. Acredito que é uma biodisponibilidade maior do que a via oral e talvez atinja a concentração né, a corrente sanguínea mais rapidamente. Eu tenho visto alguns estudos, com pacientes com endometriose, né, que é uma doença, que causa bastante dor, bastante incômodo, incapacita de tirar a mulher do trabalho, enfim. Então, quem sabe aí no futuro a gente possa ter uma solução aí para endometriose, né. Infelizmente, né, a gente está tendo aí a revisão da 327, que Uhum. ela iniciou com a consulta pública 13/16 de dois mil e Isso. vinte e cinco
e ficou aberta, né, para contribuições de 28 de março a 3 de junho desse ano. E foram recebidas mais de 7.000 contribuições, eu achei isso ótimo. Quer dizer que a Muito bom. sociedade está participando, né. Vamos ver, né, mas acredito que não vai entrar essas formas farmacêuticas na 327, pelo que a gente está ouvindo aí, os comentários, né. Até ouvi uma entrevista com uma representante da Anvisa, e ela não fala da via retal, da via vaginal, não fala de nada disso. E nem de gummies, né, Uhum, aqueles que são as não sabem, gominhas, é. as gominhas. Uhum, É interessante que, assim, o primeiro medicamento que foi autorizado, né, pela Anvisa a chegar no uhum. Brasil foi o Sativex, O Mevaxi, Sativex. Sativex. E ele é um nebulizador bucal, ele usa essa via da mucosa oral, e o efeito é bem rápido. Ele é um spray também, né, É um daquele spray, que uhum. mas é oral, não é Sim, nasal, né. sim. É como E se ele fosse spray de contém garganta, né, aquele isso. sprayzinho que a gente coloca de própolis na garganta para A absorção vai ser pela mucosa oral, né. certo. É claro que uma parte vai ser ingerida, mas é pouco, porque a Uhum. nebulização é um jatinho, né, fino de partículas. E ele é um medicamento que contém mais THC do que CBD. Ele contém 2,7 miligramas por ml de THC contra 2,5 miligramas de CBD por ml. E aí vem o conselho lá do de medicina, boicotar a Anvisa, boicotar o THC, gente, sendo que a Pois gente é. tem um remédio de farmácia pronto para ser comprado em qualquer esquina, basta ter uma receita, e você vai ingerir o THC e aí fica todo esse drama por causa de fala sério, né. Pois é, tem situações que é necessário, né, a concentração mais alta de THC. Eu acho que, assim, a gente já tem tanto controle, né, assim, é regulamentado pela Anvisa, coisa que não é em outros países, que é considerado suplemento alimentar. E eu acho que a Anvisa ela é excepcional, né, ela fiscaliza muito bem, ela regula muito bem, para o bem da nossa população. Então, e já tem toda essa exigência do controle, né, da receita médica, da importação, tem que ter autorização da Anvisa, a importação é individual, vem em nome do paciente, na residência do paciente. Então, acho que não teria problema de desvio, né, de de uso. Eu acho que seria usado para pacientes que realmente necessitam dessa maior concentração, né. Maravilha. Jaqueline, eu queria voltar um pouquinho na questão da forma oral, né. É comum a gente ver as pessoas usando o óleo sem fazer a tal da sublingual. Eu já vi várias vezes, eu inclusive confessando aqui, na hora do vamos ver, rapidinho, já coloco as gotas e engulo. Ou seja, não é a forma mais adequada. Eu acho que se você quer ter uma eficácia no seu tratamento, se você quer ter, uma melhor do jeito que ela explicou, né. Então, vamos reforçar isso. Por que que o óleo, principalmente, que eu acho que, sei lá, 70% hoje das pessoas fazem o uso do óleo, né, talvez adjuvante coadjuvante aí com uma pomada, enfim, mas o óleo digamos que é o que é mais popular hoje no Brasil, né. Então, reforçando a importância de fazer esse sublingual, tem alguma técnica, pra ajudar esse paciente, para ele poder ir lá e pingar direitinho suas gotas? Dá umas dicas pra gente, A nossa técnica que inclusive farmacêutica. eu utilizo, eu Aham. pingo na frente do espelho, primeira coisa, para eu saber quantas gotinhas que eu estou pingando, né. Hum. Você levanta a língua um detalhe que, assim, é fundamental, o ideal é a administração após a ingestão de alimentos,
Por quê? Pelo fato dos canabinoides serem lipossolúveis. E o alimento, ele tem gordura, então isso aumenta a absorção, que a gente vai ter dos canabinoides. Uhum, Então procure sempre, depois de uma refeição, depois do almoço, depois do café da manhã, se não for horário de uma refeição, pode comer uma coisinha, tomar um iogurte, um pedaço de queijo, algo que tenha um pouco de gordura, comer um uhum, abacate, isso uhum. aumenta a absorção. Uma castanha. Uma castanha, Uhum, se se for fazer escovação dentária ali em seguida, que faça antes de ingerir o medicamento. Por quê? Você ótimo. vai pingar debaixo da língua e vai segurar ali, sem engolir a saliva, de 1 a 2 minutos. Se Uhum, você mesmo que você engula depois, ainda vai ficar um resíduo ali, uhum. e isso vai sendo absorvido por essa via, através da mucosa oral. Se você fizer uma escovação dentária, você vai tirar todo o resíduo ali, e vai perder medicamento, né. Então escova o dente antes, Isso, come, escova o dente e aí pinga. Olha só, isso tá. aí, gente. Escovar o dente, tomar pingar o óleo sublingual e escovar o dente, você vai estar Perdendo perdendo uma parte. uma boa parte. Então, ótima dica, ó. Então, Mas já a anota terceira aí. dica, Ah, tem terceira mais uma, dica, oba! olha, interação medicamentosa com os canabinoides existe, e ela pode causar prejuízo para o paciente, tanto reduzindo o efeito daquele outro medicamento, quanto aumentando, isso depende da droga, tá. Então, por Uhum. exemplo, com ansiolíticos, com medicamentos que atuam no sistema nervoso central, muitas vezes vai aumentar a sedação. Aí a pessoa acha: "Ah, não vou dar conta de tomar porque me deixa sedado", porque está ocorrendo uma interação com essa droga, né. Por exemplo, clobazam, quando o clobazam interage com canabinoides, aumenta até 3 vezes a ação do clobazam. Aí o paciente começa a ter tonteira, acho que é por causa só do canabinoide. Aí nesse caso tem Hum. que conversar com o médico, levar esse efeito adverso, para que ele reduza a dose do clobazam. Clobazam é o clonazepam? O Rivotril? Não, outra coisa. Não, não é um Rivotril não. Outra coisa, tá. É. Mas e qual que é então um período seguro? 1 hora, você toma o seu óleo, sei lá, às 9, depois você vai tomar o seu outro remedinho às 10, às 11, é isso? Qual é o Olha, a tempo maioria seguro? dos médicos Hum, indicam 2 horas, 2 horas. 2 Uhum, horas de distância. Agora depende muito da droga, né. Às vezes suplementos alimentares, às vezes não tem tanto problema. Mas um medicamento que vai interagir muito, a gente tem que aumentar esse intervalo aí, chegando a 2 horas, sim. tá, é importante isso, muito importante. Uhum. Agora, como é que vamos falar um pouco dessa integração com as outras terapias, principalmente, eh, com a fitoterapia, a homeopatia, aromaterapia, como é que a cannabis pode ser associada a essas outras práticas integrativas, né? Como que dá para fazer um combo legal aí de terapias e a integração delas? Olha, eu te falo principalmente a integração com os terpenos, que Hum, são aqueles componentes dos óleos essenciais, né. uhum, Os terpenos por si só, eles já têm um efeito terapêutico. Tanto em processos inflamatórios, quanto, melhorando, né, o estado emocional, tranquilizando, reduzindo ansiedade, reduzindo dor, depende do terpeno, que são muitos, muitos. Inclusive, a cannabis também tem terpeno, né. O sabor que a gente percebe, né, o aroma, isso é devido à presença dos terpenos. Então, hoje em dia, existem muitas formulações, muitos produtos de cannabis, onde se dá um upgrade aí dos terpenos, visando alguma finalidade terapêutica. Se você vai tratar uma fibromialgia, por exemplo, aí você já usa um terpeno que tem uma ação anti-inflamatória associada, que está muito presente, por exemplo, na copaíba, na camomila.
Já se você vai tratar uma ansiedade, insônia, você já usa outros terpenos, por exemplo, o limoneno, que vai estar lá no capim-limão, que na melissa, na lípia, né. Então essas associações, elas são fantásticas, que elas potencializam o produto de cannabis. Pode-se também, né, utilizar fitoterápicos com a mesma finalidade, ou suplementos alimentares, como o PEA, né. O PEA ele O vai que atuar que é o tam PEA? ai, agora eu esqueci o nome, é um nome grande, Não, tudo bem, mas mas ele é o é um quê? é um Aham. suplemento, né. E é Ele fácil de encontrar? é fácil, não existe Farmácias de receita. manipulação. É. E aí você combina o PEA com o óleo de cannabis? É, pode administrar os 2. Você pode tomar o PEA em cápsula e o óleo de Uhum. cannabis. E o que que faz essa integração? Ela potencializa, ela Ocorre uma sinergia no sinergia? efeito anti-inflamatório, sabe. É Hum, palmitoil etanolamida, é o PEA. Ele é um tá. composto com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, e ele vai atuar nesse sentido também de reduzir essa queixa, né, da pessoa com fibromialgia, que é a dor constante, que vai gerar aí muitos problemas, inclusive aumento da ansiedade, da insônia, né, porque a dor, ela Sim, acaba ocasionando essa péssima qualidade do sono, né. E a dor da sim, fibromialgia, ela é constante, as pessoas sofrem muito. sim. Ou a próprio óleo de copaíba, né, pode ser administrado, o óleo resina, tá. Porque para Uhum, uso oral, uhum, existe uma linha da aromaterapia, que é a francesa, que usa muito, essa via de administração oral de óleos essenciais. No Brasil, é muito mais usada a via inalatória, é você inalar o óleo uhum, essencial, né, sentir o cheiro, né, o perfume, quando você sente esse perfume, as moléculas, né, muito voláteis, os terpenos dos óleos uhum, essenciais, eles vão se ligar ao sistema olfatório aqui, né, que existe aqui na nossa cavidade nasal, e vai acionar, né, o sistema límbico, fazendo com que seja atuando aí nos neurotransmissores, que são aqueles que vão, modular as nossas emoções, né. Aí a gente tem dopamina, a gente tem adrenalina, a gente tem vários neurotransmissores. Então, é um efeito muito rápido a inalação dos óleos essenciais, além de ser maravilhoso, né. uhum. Você se trata com perfumes. Ai, gente, não tem coisa melhor. Você sabe que toda noite, eu não sei se eu faço certo, mas eu faço isso há tanto tempo que se não é certo, eu tenho óleo essencial de lavanda do lado da minha cama, no meu criadinho mudo, e eu pego um pouquinho e coloco assim, sabe, bem assim na garganta, um pouco, no colo, sabe, porque aí você Uhum, sente o cheirinho, você deita e aquela sim. coisa e às vezes eu pingo até no travesseiro o óleo essencial de lavanda, porque para mim esse é o meu coringão, né, eu nunca fico sem. Eu tenho o de hortelã, o de alecrim, enfim, mas o de lavanda é o meu coringa, é o que eu mais gosto. Lavanda é para relaxar, acalmar, e acaba É pra melhorando a dor, noite, né, a é para lavanda é pra noite, noite, é. mas pode ser para o dia, né, se a pessoa está num quadro de ansiedade Sim. intenso, ela pode ser usada. Eu não indico o uso direto na pele. Não. Não, porque os óleos Hum, essenciais, tem alguns que são mais tranquilos, mas outros são muito agressivos. Por quê? Para você sim. produzir, às vezes, 10 ml de óleo essencial, você precisa de 50 quilos da planta, tá? Mais ou menos. A rosa, por exemplo, que ela quanto mais caro o óleo, quer dizer que mais planta você precisa para produzir aquele óleo essencial, mais matéria vegetal. Uhum. Então, pensa bem, a quantidade de substâncias concentradas aqui naquela gotinha. Não é como um Sim, chá.
claro. Então, o ideal para você aplicar na pele, né, o uso tópico, é você diluir num óleo vegetal. Pode ser um óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, óleo de girassol, não o culinário, né, um óleo farmacêutico. Sim, Porque você fazendo a diluição não tem o risco de agredir sua pele e você vai ter o mesmo efeito. tá. Se vai usar um óleo puro, então você pinga num algodão, põe na Uhum. palma da mão, em formato de concha, chega próximo ao nariz e inala aquilo ali, e fica cheirando durante uns 30 segundos, né. Faça isso várias vezes ao dia, você vai ter um resultado mais imediato na através da inalação. Tá. Nossa, então tá. Então parar de passar na pele aí, porque vai começar a me coçar Não, inteira aí. mas aí você pode diluir, aí você pode Sim, aplicar nos chakras, né, cardíaco, no chakra aqui do plexo solar, que é o centro das sim, emoções. sim. Vamos falar aqui um pouco você imagina, você pensa, na sua visão aí, na sua percepção, você acha que vão surgir tendências futuras de desenvolvimento de novas formas do uso da cannabis no Brasil ou no mundo? Enfim, a gente no Brasil ainda está com as questões de regulamentação, mas a gente vê aí pelo mundo afora, né, nos países onde já está mais adiantado, que geralmente começam a surgir outras formas, né. Você pensa, assim, em alguma coisa que pode ser novidade? Eu acho que com essa revisão da Uhum, 327, já se fala quase certo que vai entrar a via dermatocutânea, então a possibilidade de uso na forma de creme, de loção, de gel, uso tópico. Vai uhum, entrar a via sublingual, que na verdade a gente usa o óleo que é para ingestão através da via sublingual. Talvez se aprimore mais essa via sublingual, produtos mais específicos para essa via, uhum, certo? E a via bucal, que é, na verdade, a gente tem a oral hoje autorizada. A bucal, eu acho que é esse spray bem específico para absorção na mucosa oral. As outras, eu acho que a partir dessa, numa próxima revisão, vão chegar as outras, que seria uhum, o óvulo, o uhum, expositório e a via transdérmica, que eu acho super importante, né, justo nesses casos, no idoso, por exemplo, tem dificuldade de deglutição, na criança. E, além disso, a as gomas, né, as gomas, sim, elas são muito bem aceitas pelas crianças e até pelo idoso. Eu acho que é bem importante essa forma farmacêutica, né. Na verdade, a via de administração é oral, é uma via que já é permitida, mas é uma forma farmacêutica que não é permitida. uhum. Eu não entendo bem por quê, mas deveria ser. Bom, a gente chega lá, né. Já É. caminhamos alguma coisa nos últimos anos, então quem sabe a gente esteja mais próximo. E nós Já que temos mais novidades aí na ah, revisão é? da 327, ó. Hã. A prescrição odontológica, que não é aceita pela 327 atual, ela vai passar a ser, né, pela revisão. Uhum, Os produtos com até 0,2% de THC, que hoje exige-se o receituário azul, né, uhum, notificação de receita B, para que a pessoa consiga adquirir numa farmácia. Vai passar para receita branca em 2 vias. uhum, Então isso já uhum, facilita, porque nem todo prescritor tem acesso a essa receita azul, né, uhum, a notificação de receita. Se for acima de 0,2% de THC, vai manter a notificação de receita A, que é a receita amarela. uhum, E ela seria continua, né, sendo para doenças graves ou que ameacem a vida. uhum, Então, em situações especiais, tá. A gente vai ter também, a possibilidade, né, da manipulação em farmácia,
de manipulação. Isso Uhum. aí eu acho que vai abrir um pouco mais o horizonte em relação às formas farmacêuticas. Eu E o acho bem acesso também, interessante. né? E o Uhum, acesso e a individualização ainda mais do medicamento, né, que a manipulação permite, né, uma receita muito individualizada, em concentração de canabinoides, em tipos de canabinoides que vão estar ali presente, em composições. uhum. Porque a gente não tem só CBD e THC, a gente tem mais de 100 canabinoides, né. Sim. E hoje a gente vê, né, estudos relacionados ao CBG, ao CBC, a ao THCA, que ele não tem Uhum, uma ação psicoativa, mas ele tem resultados muito interessantes, né, e que estão em pesquisa, em estudo, mas acredito que em breve a gente já vai ter coisas consolidadas. Então, mas só que infelizmente, por enquanto a farmácia de manipulação, ela só vai poder trabalhar com CBD isolado, com um teor de pureza de no mínimo 98%. Então, eu viajei aqui nos outros canabinoides, por enquanto não é possível, mas quem sabe no É, a futuro. gente sempre faz essa projeção, porque é disso que a gente vive, de sonhos e de projeções É, e de esperança. e no sonho Sim, nunca vai com realizar, né. certeza, mas foi E ainda só mais uma coisinha que vai autorizar a sim. publicidade para os prescritores, antes isso Hum, era proibido. sim. O prazo de renovação dessa autorização sanitária, que hoje é 5 anos, vai ser 5 anos inicialmente, podendo ser prorrogada para mais 5 anos, e aí vai consolidar as normas, as boas práticas de fabricação e possibilitar a importação dos insumos farmacêuticos para produção nacional. E isso pode baratear o produto aqui no Brasil, porque hoje a gente tem que importar o produto pronto, né, não se pode produzir. Então, quando você puder trazer o IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, Uhum. vegetal, isso vai facilitar bastante para que os nossos laboratórios nacionais, como a Farmanguinhos, Fiocruz, Funed, possam produzir esses medicamentos para o SUS, né. Nossa, que maravilha. Que assim seja. Amém. Bom, querida, nós chegamos aqui ao final da nossa conversa. Foi muito bom conversar com você. Você trouxe muita informação, muito conhecimento. Queria te agradecer por participar aqui com a gente e pedir para você deixar sua mensagem, se despedir para a gente encerrar aqui. Olha, eu deixo uma mensagem que a minha experiência, né, em acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em tratamento. É que o acompanhamento ele é sensacional, ele é importante demais, gente, porque não é só pegar uma receita e comprar um medicamento. Tratamento com os produtos de cannabis, ele é individualizado, porque cada um tem o seu sistema endocannabinoide. A resposta é diferente de cada pessoa. Uhum, Então, é muito importante ter um profissional de saúde, um farmacêutico especializado, acompanhando, ajudando na titulação da dose, identificando interações medicamentosas, manejando, efeitos adversos, né. Então, vamos lá, chamar o farmacêutico para apoiar esse tratamento, eu acho que, ele garante segurança e efetividade. E eu fico à disposição, eu tenho Instagram, que é Matricária Farma, onde eu faço, né, divulgação desses assuntos, no intuito mesmo de ajudar as pessoas a entenderem esse processo e a ter um bom resultado com o seu tratamento. maravilha, muitíssimo obrigada pela participação. A Jaqueline Guimarães aqui no Gotas de Esperança. E terminamos aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no canal oficial da Abraço no YouTube e também no Spotify. Você pode acessar no site da Abraço também. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.